Pessoal, nós vamos começar a resolver algumas questões selecionadas do livro do James Stewart, que é o Cálculo, volume 1, e vamos começar com essa primeira aqui que diz o seguinte: use o gráfico dado de f para dizer o valor de cada quantidade se ela existir. Então aqui na letra A, nós queremos calcular o limite de f de x quando o x ele tende a 2 pela esquerda. Então nós vamos aqui para o gráfico e vamos observar o que é que acontece quando eu me aproximo do 2 aqui pela esquerda. Então observe que quando eu me aproximo do 2 pela esquerda, a minha função aqui ela vai se aproximar desse valor aqui, que no caso aqui é 1, 2, 3. Então quando eu me aproximo do 2, a minha função aqui ela vai se aproximar desse valor que é 3. Então aqui o limite de f de x quando x tende a 2 pela esquerda vai ser 3. Vamos ver agora aqui a letra B. Então a letra B é o limite de f de x quando x ele tende a 2 agora pela direita. Então observe que quando eu me aproximo aqui do 2 pela direita, a minha função aqui ela vai se aproximar do valor 1. Quando eu estou me aproximando aqui do 2, a minha função aqui ela está se aproximando do valor 1. Então o limite de f de x quando x tende a 2 pela direita vai ser igual a 1. Agora na letra C, a gente quer saber o limite de f de x quando x tende a 2. Aí observe que esse limite ele não vai existir porque os limites laterais eles não são iguais. Então, no caso aqui o limite quando x tende a 2 pela esquerda deu 3 e pela direita deu 1. Então, como eles são diferentes, esse limite aqui quando x tende a 2 da função, ele não existe. Agora, na letra D, a gente observa que o f de 2 aqui, ele vai existir e vai ser 3. Então, aqui no caso, a imagem do 2 vai ser igual a 3. E observe que essa função aqui, ela é descontínua em 2. Aqui existe a imagem do 2, mas o limite quando x tende a 2 não existe. Agora vamos para a letra E. Então na letra E nós temos que o limite de f de x quando x tende a 4. Vamos verificar se ele existe. Então quando eu me aproximo de 4, tanto pela esquerda como pela direita, observe que o valor do limite aqui, o valor da função, ele vai se aproximar de 4. Então, aqui, esse limite vai existir, pois os limites laterais também existem. Então, aqui o valor do limite vai ser 4. Vamos para a letra F. E na letra F, a gente quer calcular a imagem do 4, o f de 4. E observe que aqui ele não é definido, pois aqui no gráfico isso é identificado através de uma bolinha aberta. Então, o f de 4 aqui, ele não está definido. E aqui, para o x valendo 4, nós vamos ter também uma descontinuidade nesse ponto, pois aqui o limite ele vai existir, vai ter um certo valor, mas a imagem desse ponto, a imagem do 4, ele não vai estar definido. Então, vamos ter uma descontinuidade aí no 4. Vamos para a próxima questão. O enunciado aqui é o mesmo, então vamos ver o gráfico aqui e vamos para a letra A. Então, na letra A, nós temos que o limite de f de x quando x tende a 1. E aí vamos observar o comportamento aqui quando x ele se aproxima do 1, tanto pela esquerda como pela direita. E a gente observa aqui
quando x se aproxima de 1 tanto pela esquerda como pela direita, a função aqui ela vai se aproximar de 2. Então esse limite existe, aqui vai ser igual a 2. Na letra B, vamos ver o limite de f de x quando x ele tende a 3 pela esquerda. Então aqui está o 3, quando a gente se aproxima do 3 aqui pela esquerda, aí observe que a minha função aqui ela se aproxima do 1. Então aqui nós temos que o limite quando a função se aproxima do 3 vai ser igual a 1. E na letra C nós queremos o limite da função quando o x aqui ele se aproxima do 3 agora pela direita. E a gente observa que quando eu me aproximo aqui do 3 pela direita, a minha função aqui ela vai se aproximando aqui do 4. Então, o limite da função quando x tende a 3 pela direita é igual a 4. Na letra D, que é o limite da função quando x tende a 3, assim ele não vai existir, justamente porque os limites laterais aqui são diferentes. Então, esse limite da função quando x tende a 3, ele não existe. Isso porque os limites laterais aqui eles vão ser diferentes. Quando eu me aproximo de 3 pela esquerda dá o valor 1 e pela direita vai dar o valor 4. Na letra E, nós queremos calcular a imagem do 3, o f de 3, e observe que a imagem do 3, aqui o f de 3, ele vai ser indicado aqui com a bolinha fechada e vai ser igual a 3 também. Observe que a imagem do 3, aqui a bolinha fechada está aqui, e a imagem dele vai ser o 3. E aí nós vamos ter que essa função aqui ela vai ser descontínua no ponto 3. Aqui nós vamos ter a imagem do 3, mas o limite quando x tende a 3 ele não existe. Logo essa função aqui ela vai apresentar salto, vai apresentar descontinuidade nesse ponto 3. Já no ponto 1, aqui o limite deu 2 e a imagem do 1 aqui também é 2. Então aqui para o caso do 1, esse limite aqui é igual à imagem, então nós vamos ter um ponto de continuidade aqui para o x igual a 1. Na videoaula seguinte, resolveremos mais algumas questões sobre essa parte de limite. Até lá!